Muito bem. Estamos chegando ao final do ano, já 2014, já estão nos seus últimos momentos, já. Graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido realizar e fazer neste ano que é o ano da conquista. Agora, irmão, pense, reflita se de fato o Jeová Jiré, o Deus Criador, não nos surpreendeu com grandes conquistas esse ano. Sim ou não? O Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. Agora, querido, nós ainda temos até o dia 31 de dezembro. Então, meu Deus, tem muita coisa para o Senhor fazer, não é? Eu creio, em nome de Jesus. Mas celebre. É uma tendência nossa chegarmos em dezembro muitas vezes cansados. Muitas vezes chegando dezembro dizendo: estou desanimado, estou cansado, trabalhei muito. Não, meu irmão, ânimo, força. O melhor de Deus ainda está por vir, não é? Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, Ele te deu a salvação, aleluia. Mas aqui nessa terra, querido, cada dia é melhor, porque Jesus, Ele se manifesta na sua vida, o Espírito Santo trabalha em você, te tornando cada vez mais parecido com Jesus. Se hoje eu sou mais parecido com Jesus que ontem, meu irmão, hoje é melhor do que ontem, ponto final, né? Às vezes você pode não ter hoje o recurso que você tinha ontem, mas com Jesus eu sempre vivo os meus melhores anos de vida pela frente, aleluia. Queridos, eu tenho uma palavra poderosa ao seu coração. Por favor, traz uma para mim, Giovana, uma água. E essa palavra o Senhor me deu. Eu estava pregando em... Branquinho já tem. Estava pregando, eu fui numa conferência, eu era preletor numa conferência em Itupeva, junto com o pastor Domingos. E eu já tinha as mensagens prontas, mas quando foi à noite, o Espírito Santo me incomodou muito. E eu falei: Espírito Santo, já está tudo certo para amanhã. Eu prego amanhã cedo, já tem a palavra certa. Ele falou: não é isso que eu quero que você pregue. E aí, aquela noite eu fui madrugada dentro com o meu iPad, o Senhor me dando uma mensagem. E é essa mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite, motivando o seu coração, meu líder amado, precioso, em nome de Jesus. O tema é: por que multiplicar discípulos de Jesus? Por que multiplicar os discípulos de Jesus? O texto é o texto de Lucas capítulo 19, a partir do versículo 11. Lucas 19, a partir do versículo 11. Então fique atento, anote. Hoje não tenho multimídia, não é? Às vezes eu venho de multimídia, às vezes não, né? O líder tem que ter caderno na mão, caneta, Bíblia, né? Às vezes você vem meio assim, vai relaxando, o pastor vai dando sempre o texto lá no multimídia, tudo certinho, mas de vez em quando eu gosto de surpreender, para te pegar aí para ver se você está equipado ou não. Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas 19, 11 em diante. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo
servo bom. Amém. Respondeu o seu senhor: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei, guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que sou homem severo, que tiro onde não pus e colho onde não semeei. Então, porque não confiou o meu dinheiro ao banco, assim quando eu voltasse o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês, a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Queridos, por que multiplicar os discípulos de Jesus? Nós não estamos aqui para multiplicar os discípulos do pastor Gilberto, não estamos aqui para multiplicar os discípulos do pastor Fabrício, Toninho, Ana, Raquel, Marcelo. Nós estamos aqui para multiplicar os discípulos de Jesus. Quando você começa a multiplicar discípulos a partir do seu próprio DNA, queridos, não vai dar certo. Não vai. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo, dizermos aos nossos discípulos aqui: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Quando você faz isso, na verdade você não está fazendo discípulos seus, você está formando discípulos de Jesus. E essa é uma questão de fundamental importância para a saúde da igreja. Por isso nós temos tantas igrejas Frankenstein. Já viu a igreja Frankenstein? A igreja Frankenstein, ela parece que tem vida, mas não tem. Ela é um amontoado de um monte de coisa. Não é? Ela é feia, ela não tem beleza. A igreja Frankenstein, ela é formada por pessoas que não são discípulos de Jesus. Elas são formadas por discípulos de homens, têm características de homens, têm vontade própria, têm seus próprios desejos. Os discípulos de Jesus se esforçam para transmitir o caráter de Jesus, a beleza de Jesus, o perfume de Jesus. E desta forma, alavancamos o reino de Jesus. Eu tenho alguns motivos que eu quero que vocês guardem bem. Principalmente quando chegarem em situações, momentos, épocas, quem sabe até de um certo desânimo, cansaço. Às vezes o estresse bateu, eu fico pensando nos professores. Ser professor não é fácil. Meu Deus, ser professor na atual conjuntura do nosso país não é fácil. Ter que aguentar alunos sem educação, aguentar pais sem educação e a pressão muitas vezes da diretoria da escola, da coordenação e etc, números, pá. Você já viu que o professor trabalha para dedéu, meu? Porque o professor, se você não sabe, o professor decente, professor de verdade, professor de vocação, o professor que é professor por vocação, ele nunca chega despreparado na sala de aula. O professor de vocação, ele estudou um dia antes, não é? Ele se preparou, aí ele deu a aula, o que é cansativo. Você tem que, né? Meu irmão, eu prego 1 hora e pouquinho, eu fico moído. Claro que o nosso caso tem a questão espiritual junto, mas imagina o professor que tem que dar quantas aulas no dia? Ah, mas chega no final do dia, acaba. Não, ele chega no final do dia, primeiro ele tem que corrigir as provas que ele deu, e ele tem que preparar a aula do dia seguinte. Meu irmão, o professor trabalha muito. Eu fico imaginando os professores e professoras da nossa igreja, que ainda com tanto amor e empenho pela obra, chegam, lideram células, são supervisores, e quem sabe chega no final de ano, dezembro,
meu irmão, parece que a adrenalina começa a baixar um pouquinho. Aí fala, ai, estou cansado, vontade de desistir, ai, que preciso de férias. Meu irmão, quero dar bons motivos para você continuar formando discípulos de Jesus. Para cada um de nós continuar formando discípulos de Jesus. A primeira boa razão do porquê formar discípulos de Jesus é que só os discípulos de Jesus amam como Jesus. Lá em Mateus 22, 37 a 39 diz: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Aí ele manda o segundo já, batendo colocado. Ele fala assim: o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Meu irmão, vamos falar sério, vamos abrir o jogo aqui. Vamos abrir o jogo. Para amar o cônjuge, meu irmão, é muito trabalho, é ou não é? Porque quando é lua de mel, está tudo beleza. Mas e quando a coisa trava? E quando sai faísca? Ou você vai falar para mim que nunca, são 50 anos de pura alegria. São, você colocar no frigir dos ovos, aleluia. Mas meu irmão, teve problema. A Bíblia fala que a gente tem que saber lidar, conversar, perdoar. Aí o Senhor fala, e isso eu estou falando da minha esposa, que eu amo, que sou apaixonado, que eu carrego, né, um bonde por causa dela. Agora, meu irmão, Jesus olha para mim e fala: ame o teu próximo do jeito que você se ama. Você pode até ser meio relaxado, você pode até não se vestir muito bem, você pode até não caprichar muito no corte de cabelo, mas você gosta de você. Se o Tico e o Teco estão batendo bem, se você não tem nenhum problema, né, filhão? Você se gosta. Você se gosta, filho, não é? Você se trata bem, você procura fazer as coisas para ter o maior conforto. Você tá trabalhando para o Natal, você, não é, tem uns recursos extras aí e tudo mais. Você trabalha para conquistar, né, um carro novo, a casar, por aí vai, por aí vai. Agora o Senhor Jesus fala: então, ame o próximo igual. Agora eu pergunto: quem é que ama o próximo do jeito que ama a si mesmo? Eu não sei se aqui tem alguém que consegue exercer isso na profundidade que Jesus nos ensina. Eu confesso, eu ainda não amo o meu próximo como a mim mesmo. Não adianta eu ser um fariseu aqui. Agora, é algo que o Senhor coloca para eu mandar a brasa. Há momentos, queridos, que temos relances desse amor em prática. Mas você vai falar para mim que 24 horas do seu dia você ama o próximo como a si mesmo? Olha o jeito que você dirige, cara. Você não tem paciência nem no trânsito. Você vai falar que ama o próximo como a si mesmo? Ou vai falar para mim que se na frente sua, no trânsito, fosse a tua esposa que não dirige direito, e você sabendo que é ela, você ia ficar buzinando, reclamando, xingando, murmurando? Queridos, a questão é que quando o Senhor fala isso para mim e para você, Ele está dizendo: ei, vale a pena fazer discípulos, porque se você multiplicar você mesmo nas pessoas, elas não vão conseguir amar do jeito que eu amo. Jesus, Ele dá a profundidade máxima desse amor quando Ele se entrega e morre por nós. Nós somos assim. Agora mesmo estava lá no Amapá, e aí
encontrei um missionário, depois tem que te falar, Gilberto, esqueci, o Robson, encontrei o Robson lá, cara. Depois eu converso com você. Eu encontrei um amigo, um missionário e tal, e aí conversando, aí no sábado, no domingo de manhã eu tive um tempo de aconselhamento com ele, aconselhando, ajudando. E depois no final eu senti do Espírito Santo, falou assim, dá tudo que você tem na carteira para ele. O Espírito Santo mandou, obedeci, abri a carteira, o que tinha lá eu arranquei, nem vi, falou, tá aqui, o Senhor mandou te dar e tal, sei lá quanto tinha, 300, 400 reais, a gente estava na equipe, é o dinheiro que eu tinha para viajar com o pessoal, com a equipe, catei e dei. Ai, pastor, como o senhor é amoroso, o senhor é demais, né, pastor? Eu é que sei, depois que eu tive que ficar pedindo perdão para o Espírito Santo, porque eu ficava, de vez em quando vinha assim, rapaz, você deu tudo, e agora? Você vai ter que usar cartão? Aí depois eu me pegava pensando, mas era para dar tudo mesmo? Será que não podia dar metade? Aí depois na hora da oferta na igreja, tá vendo? Você deu tudo, agora não tem nem para dar na oferta na igreja. Queridos, você está achando que essas coisas só acontecem com você, né? Eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Eu estou em formação. Eu estou abrindo meu coração aqui com você, filho, porque nós somos formados do mesmo barro. E nós viemos de uma mesma linhagem adâmica. Mas para honra e glória do Senhor, eu estou aqui para te dizer que também somos descendentes e formados de uma nova linhagem, que é a linhagem do Cristo. E é esse Cristo reproduzido em nós que vai conseguir fazer com que amemos o próximo como a nós mesmos. Só discípulos de Jesus conseguem amar como Jesus. Eu tenho visto isso, queridos, no meu MDA. Eu tenho visto isso no meu discipulador. Essa visão, ela é linda. Queridos, é demais isso. Esse cuidado, esse amor. Pastor Domingos acho que estava com 15 discípulos, entre os da equipe dele e pastores de fora. Pastores como o pastor Osni, da Presbiteriana de Londrina, que é uma das maiores igrejas de Londrina. Ele é discipulador do pastor Gilson, que é uma igreja em Campo Grande com mais de 6.500 pessoas. E esse homem, filhos, esse homem, quando eu falto no MDA, tipo do quinta-feira passada, foi feriado aqui, o Getro de Andradina disse, olha, vem para cá. E eu fui à noite, que o pastor Luciano Subirá dormiu em casa, eu fui buscá-lo, mas o Getro falou, vem para cá durante o dia, ele vai pregar para os pastores aqui de manhã, depois vai ter um churrasco, você fica aqui, o pastor Domingos vai estar com a gente aqui. Aí, queridos, eu estava cansado ainda, me recuperando da gripe, eu não fui, fiquei, mas o meu MDA é toda quinta às 9. Aí eu fui para Alvorada, voltei, não sou bobo nem nada, dormi de novo, feriado, né? Desliguei o celular, porque eu também vou ficar acordando assim, não, né? Coloquei no vibracal e fui dormir. Aí depois, deixei o celular de lado, fui almoçar. Quando à tarde eu fui ver um monte de chamada do pastor Domingos. Falei, eita. Aí eu fui ligar. Antes disso ele tinha mandado uns recadinhos para mim no Voxer. Ô pastorzão, você não me ama mais. Você esqueceu de mim. Nosso horário, estava aqui, te chamei. Aí daqui a pouco outro recado, pastor, você não está por aí, você não quer falar comigo, pastor? E sabe, e aí eu liguei para ele todo constrangido, falou, paizão do céu. Aí eu expliquei, falou, aqui não é feriado, aí falou, não, aqui não está. Mas o senhor, o Getro falou que você está em Andradina. Eu ia, mas aí acabou não dando, quem ia comigo não pôde ir, eu acabei ficando. E aí falou, pastor, me perdoa, pensei que o senhor estava lá, por isso que eu não fui no Skype, para a gente fazer o MDA. Queridos, um pastor com a igreja do tamanho que ele tem, um pastor com tantos discípulos,
e um pastor que expressa o amor de Jesus, ele não ganha nada para me discipular. Tem umas visão por aí que quando você se torna discípulo do fulano, você dá 10% para ele. Verdade. Fiquei sabendo hoje. Se essa moda pega, hein? Já pensou? Isso aí é coisa entre os pastores, né? Tem uma visão aí que aí você fica discípulo, você manda para esse pastor 10%. Querido, não é minha ideia, não tem disso aí não. A gente só manda 90% das broncas para ele ajudar a gente a resolver. E eu só fico com 10 para resolver sozinho. 90 eu dou para o meu discipulador. Que visão é essa, gente? Um homem que chora comigo, que chora por mim, que ora comigo, que ora por mim. Na verdade, quando eu olho para o meu discipulador, eu vejo Jesus na vida dele. Quando nós entramos na visão em 2011, alguns líderes da igreja, e infelizmente alguns desses líderes nem estão mais conosco, mas eu lembro que eu abri meu coração com o Eliezer até. O Eliezer não era um desses, mas tinha pessoas que começaram a ter ciúmes, porque de repente eu só falava do pastor Domingos e do pastor Domingos, queridos, mas quando alguém te ama de graça, não tem como você não retribuir, não ter admiração, não ter carinho, não ter amor. A gente é pastor do pastor Marcelo, a gente não é pastor do pastor Domingos. Meu irmão, graças a Deus isso acabou, passou. Algumas dessas pessoas saíram da igreja. Mas, se você me ama, e eu sei que vocês me amam porque eu sinto esse amor de vocês, ame o meu pastor, meu discipulador. Quando ele vier pregar aqui, honrem-no, ouçam-no, deem a ele ouvidos, atenção, carinho. Quando eu citá-lo, recebam como uma palavra, sabe, que vem de um homem de Deus, porque, queridos, tudo que eu tenho aprendido, não estou colocando para fora o que eu recebi antes do meu discipulado, não. Deus usou desde o início, mas o discipulado, queridos, na minha vida o discipulado é um antes e um depois. Amém? E uma das maiores marcas do discipulado é ensinar a amar como Jesus ama. A segunda marca que eu quero dizer, que eu vejo, e eu teria aqui vários testemunhos pessoais do meu discipulado para passar para vocês, mas vamos adiante. A segunda razão por que você deve multiplicar discípulos é porque só discípulos de Jesus exercem cuidado como Jesus. Lucas 9, 12 e 17 diz assim: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados, e encontrem comida e pouso, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para que toda esta multidão... E eles estavam ali em cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu, em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Queridos, só discípulos de Jesus cuidam como Jesus. Sabe o que me chama a atenção? É que muitas vezes enxergamos as necessidades das pessoas. Os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, dispensa o povo. Talvez, fico imaginando o Pedrão dizendo isso. O texto não fala, mas eu fico imaginando o Pedrão. Não quero ser cruel com o Pedrão não, mas, né, pelo histórico do Pedrão, né, fico imaginando o Pedrão assim: rapaz, vou marcar um ponto com Jesus, né,
Ninguém está percebendo, mas o pessoal vai escurecer, não tem comida. Jesus, guarda espiritual, estou vendo a necessidade do povo, dispensa, senão não vai ter comida. Oh Pedro, olha a tua preocupação, Pedro, como você é demais. Queridos, muitas vezes eu e você fazemos como os apóstolos, enxergamos a necessidade, mas só Jesus cuida. Jesus fala, dá de comer. Oh Jesus, não tem como. O meu salário está apertadinho, Jesus. Mal eu dou o dízimo, não tem nem como ofertar na igreja, Jesus. E Jesus, não dá, alimento da ação solidária, oferta solidária não dá, Jesus. Porque olha, está apertadinho, Jesus, abençoa o povo, dá teu jeito, Jesus. Dispensa eles para irem, procurar ajuda, investir num livro, num CD, numa camiseta. Não dá, Jesus, a situação está braba, Jesus. Jesus fala, vocês cuidem. Eu não tenho ensinado a amar como a si mesmo? Então cuidem. É um elo que se liga ao outro. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, meu irmão, eu vou me cuidar para não passar fome. Eu vou providenciar alimento do melhor que eu puder. Eu vou me vestir da melhor maneira que eu puder. Então Jesus está dizendo, cuide. Por que multiplicar discípulos de Jesus? Porque só Jesus cuida das pessoas de uma forma sobrenatural. Só Ele exerce cuidado. Só os discípulos de Jesus conseguem cuidar como Jesus cuida. Você não apenas verá a necessidade das pessoas, meu líder, mas você vai partir em direção a essas pessoas para cuidar delas. É lindo isso. Eu fico apaixonado quando eu olho para a igreja. Quando eu chego no Tadel, eu vejo tantos líderes poderosos assim. Eu fico animado, porque eu falo, Senhor, meu Deus, Tu és demais. Porque a igreja só avança por conta desses líderes que o Senhor tem levantado. Sem essa liderança, sem cada homem, sem cada mulher, adolescente, jovem, as crianças, meus irmãos, as crianças estão fazendo GE, meu Deus. Por quê, queridos? Quando nos tornamos discípulos de Jesus, cuidamos do jeito que Jesus cuida. Eu poderia dar tantos exemplos do discipulado agora, do cuidado que o meu pastor tem exercido comigo. Eu já contei aqui de algumas batalhas que tivemos juntos, como por exemplo lá no Chile. Lembra que eu falei para vocês o ano passado de uma batalha tão intensa espiritual, eu cansado, e aí eu chego no hotel, isso já de madrugada, desmaio literalmente de cansaço. E numa madrugada eu me viro um pouco, eu vejo a luz da luminária acesa da cama ao lado, era o meu pastor que dormia no mesmo quarto que eu. E eu enxergo aquele homem sentado na cama orando. E eu não tinha forças, querido, nem para poder, que numa dessas você fica constrangido, não fica? Meu Deus, meu pastor, você já escorrega da cama e já ora, né? Nem isso eu consegui fazer, eu virei do outro lado e dormi. Quando foi de manhã, eu falei, pastor, eu acordei, eu vi que o senhor estava orando. Eu falei, filho, E ele estava tão cansado quanto eu. Atravessamos o deserto de Iquique para Arica, de madrugada tínhamos ido até o Peru, retornamos, pregamos, aquela batalha espiritual à noite naquele morro, e fomos dormir lá pela 1 da manhã. E ele disse, quando nós chegamos no hotel, eu fui ao banheiro, o Espírito Santo disse para mim, Domingos vai orar, que os demônios vieram. Na batalha que tivemos, nós cutucamos a onça com a vara curta, mexemos com o principado e com a potestade de Arica. E o pastor Domingos passou aquela madrugada orando, intercedendo por nós. Queridos, foi tão forte que a minha esposa acordou naquela madrugada com opressão de morte.
Eu acho que mais alguém da minha equipe, acho que a Débora também naquela noite, naquela madrugada acordou, opressão de morte, algo. Mas eu tinha um pai que estava cuidando de mim. Eu conheci esse homem praticamente em 2011. Você pode olhar para mim e para o Gilberto e falar, vocês são muito amigos, mas nós estamos juntos desde 96, 97. Janeiro de 97, estamos juntos, convivemos juntos. Depois em Peniel, em Shequina, construímos as casas, morava. Meus irmãos, eu tenho uma história. Agora o que eu vou falar de um homem como Domingos, que do nada aceita cuidar de mim, e esse homem exercendo tanto cuidado, isso não é de normal, isso vem de Jesus. Então por que você tem que multiplicar discípulos? Porque só os discípulos de Jesus amam como Jesus e cuidam como Jesus. Estamos juntos até aqui? Aleluia. Terceiro motivo. Está com sono não, né, filho? Não? Aleluia. Amém. Levanta a cabeça aí, dona Renata. Senão dorme, filha. Terceiro motivo. Porque só os discípulos de Jesus conseguem ensinar com suas vidas. Olha lá, Lucas 6,40. Vou repetir para você que está anotando. Por que multiplicar os discípulos de Jesus? Porque só os discípulos de Jesus ensinam com suas vidas, como Jesus. Ok? Anotou aí? Lucas 6,40. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Demais essa, não? Eu gosto também, Mateus 11:29, que diz assim: tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Também eu gosto de Filipenses 3:17, que diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. E aí 1 Coríntios 11:1, que eu já citei, já parafraseei aqui hoje, onde diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Amados, eu já confessei isso aqui, talvez você não saiba, quem chegou de novo aí, mas eu no seminário, eu aprendi que eu tinha que ler a Bíblia, eu aprendi que eu tinha que orar, mas eu não sabia o que era uma vida de oração. Não sabia. Quando eu entrei no discipulado com o pastor Domingos, ele começou a me ensinar tudo isso. Agora, ensinar é uma coisa, porque ensinar, qualquer um pode ensinar, correto? Mas desde o início, esse pastorzão me pegou e me botou do lado dele. Quando foi 2012, ele falou: vem comigo, vamos pregar comigo lá no Japão. Você vai ser preletor na conferência do MDA. Meu irmão, nós tínhamos 20 células, 20 e pouquinhas células. 20, 22, 27, minha cabeça, mas era isso aí. Março de 2012, né, Eliezer? Você que é bom de memória? Março de 2012, era isso, né? Sei que era início de 2012. E eu fui. Aí olha só, pastor Domingos, pastor Odilon, pastor Antônio, Marco Antônio, lembra da mamãe? Testemunho de mamãe, né? E o pastor Eric Farley, que ia fazer o louvor. Pessoal, tudo está rompendo na visão do MDA. Pastor Odilon, esse mês batizou 1000 pessoas agora, para comemorar 1000 células. 1000 células. E aí ele fez 1000 batismos. Pastor Domingos foi, pastor Eibe. Eu não pude ir, que a gente estava lá no Amapá. Demais, né? Agora você imagina, na época, pastor Odilon já tinha 500 células. Mais ou menos, 450, 500. Em 2012. E aí, queridos, estou lá eu pregando com esses homens e tal, mas tudo bem. O que eu quero chamar a sua atenção é que nós passamos pela Coreia e fizemos um tour em algumas igrejas da Coreia. E nós ficamos dormindo numa casa vazia, não é?
E lá na Coreia você dorme no chão, tem o tal do futon e tal. E acho que essa foi uma das primeiras viagens que eu fiz com o pastor Domingos, e eu fiquei no quarto com ele. Ele já me falava de oração, mas eu comecei a ver a vida dele de oração. Eu comecei a ver os horários que de madrugada ele acordava para orar. E eu comecei a ver na vida do pastor Odilon, de madrugada. E o pastor Odilon, de tonto, só tem a cara e o jeito de andar, gente. Mas eu olho tudo, eu observo tudo. O pastor Odilon ficou sozinho num quarto. Mas eu observava. Dava um horário. Aquele horário, aqueles homens, eles paravam o sono pela metade e iam orar. E assim foram todos os dias que passamos juntos. Só os discípulos de Jesus conseguem ensinar com a própria vida. Eu estava na Alvorada semana passada ou retrasada, e é gostoso, às vezes eu estou ali ajoelhado, e eu falo assim: Espírito Santo, manda uma boa, manda uma boa. E já era quase 7h30, foi o dia do feriado, acho que foi na quinta-feira. E aí o Espírito Santo mandou essa para mim, disse assim: chefes, talvez alguém já até disse, mas foi muito forte ele me falando sobre questão de liderança, ele falando comigo, e ele falou assim: as igrejas não precisam de chefes que sabem mandar, as igrejas precisam de líderes que sabem inspirar. O chefe manda, o líder inspira com a própria vida. Você está formando discípulos de quem? Seus? Você está formando o seu DNA neles? Você tem que formar o DNA de Jesus. Você só forma o DNA de Jesus se você é um seguidor, um discípulo e um imitador de Jesus. Quando você, querido, imitar Jesus, você vai inspirar as pessoas. Amém? Quarto motivo para você fazer discípulos de Jesus. Porque só os discípulos de Jesus corrigem em amor como Jesus. Amor é importante, cuidado é importante, o exemplo é importante, mas quem ama, corrige. Quem ama não deixa a coisa desandar, não. Quem ama não vê a coisa errada e faz vista grossa, não. Quem ama, corrige. E só os discípulos de Jesus corrigem amor igual ele. João 13,6. João 13,6. Abra aí. Em diante diz assim. E depois, João 13, 6-9 e depois de 12-15, tá? Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Queridos, é interessante ver Jesus usando essa experiência para ensinar com o seu exemplo, mas pense, ele também usou essa oportunidade para corrigir Pedro. Nesse momento Pedro falou assim: não, o meu pé o senhor não vai lavar. E aí Jesus diz: tudo bem, só que se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí o Pedro: não, então me lava inteiro, né, dos pés à cabeça. Queridos, o líder, discípulo de Jesus, ele corrige em amor. Ele não deixa a coisa passar, não. Ele não põe panos quentes. Líder, se você é discípulo de Jesus, quando você ver algo errado na sua célula, você vai tratar, líder. Supervisor, ai, porque aquele líder é difícil, é melhor nem mexer. O que é isso, filho? Se você não tratar, vai continuar no erro, vai continuar fazendo coisa errada. Tem que tratar, filhos.
Precisa corrigir. Ah, mas se eu fizer isso, a pessoa não vai gostar mais de mim. Meu irmão, o que vai acontecer depois é um problema do Senhor e do Espírito Santo. Você não está aqui para adivinhar o futuro, você está aqui para obedecer o Senhor no presente. Eu tenho pessoas amadas, discípulos queridos, que eu chamei, conversei e corrigi muitos deles. Tem pessoas amadas, queridas, que o pastor Fabrício, do louvor, da adoração, e fala, ó, vai precisar de uma correção, vai precisar isso. Agora, queridos, a gente vê, impressionante, uma das áreas nas igrejas que mais dão problemas é a área do louvor. Por quê? Porque mexe muito com o orgulho e com o ego das pessoas. As pessoas gostam muitas vezes de estar aqui, de cantar e tal. É uma tentação. E muitas igrejas sofrem problemas seríssimos com essa área. E queridos, uma das coisas que eu falei para o pastor Fabrício lá atrás, quando a gente começou a trabalhar junto, ele nem era pastor, nem ministro, nem trabalhava na igreja, ele só liderava essa questão de adoração, do sal na terra, e eu comecei a passar para ele algumas coisas importantes. Falou, Fabrício, tem algumas coisas que não podemos abrir mão. Por exemplo, muita gente gosta de cantar, mas a pergunta é, você sabe cantar? Que eu canto, minha esposa gosta. Amém, aleluia, canta para ela. Queridos, e eu comecei a colocar isso para o Fabrício, meu irmão. Começamos a ter bênção? Não, problema. Aí eu comecei a falar, eu não quero apresentações aqui só porque é engraçadinho. Vamos botar a menininha de 3 aninhos para cantar. Aí ela vem domingo à noite para cantar, porque é filha do fulano que tem um dízimo desse tamanho, né? E o sonho dela é ir cantar no Raul Gil. Então põe ela para cantar. Porque ela canta bem. Aí vem cantar, todo mundo, aí canta, fala errado, desafina, mas é engraçadinho. Aí todo mundo, que lindinho, tira foto. Meu irmão, eu falei, ninguém canta na igreja só porque é engraçadinho, porque é filha do pastor, por causa disso, por causa daquilo. Vai cantar quem sabe cantar, vai tocar quem sabe tocar. E outra, se não tiver compromisso em crescer, em melhorar, então nem venha, continue no banco. Meu irmão, no começo não foi fácil. No começo foi bucha. E na época nem tinha muita gente. O pastor Gilberto chegou no final de 2008. E tudo vinha na conta do pastor. Hoje, graças a Deus, vai na conta do Fabrício. Mas no final ele manda para mim, né? O pastor que colocou a regra. Falei, tá bom. Mas ele já fez umas novas, viu? Tem algumas que ele que fez. Só perguntou se podia. Falou, pode, mas ele que fez. Queridos, mas qual que é o resultado? Hoje nós temos quantos grupos de louvor? 6, 7? Contando com os adolescentes. Mas é porque a igreja cresceu. Não, senhor, porque tem muita igreja do tamanho dessa que só tem um. É porque foi trabalhado isso no coração das pessoas. Foi corrigindo. Tem gente que precisava de correção, teve correção. Teve vezes que tocou sem baterista, porque só tinha o baterista, e o baterista precisou de ser disciplinado. O mesmo do teclado, e assim foi. Está pensando o quê? Até a filha do pastor já entrou em disciplina. Que aqui não tem dessa não, filho. Porque a gente corrige quem a gente... Agora, tem gente que a gente corrige e dá no pé, vai embora. Mas a Bíblia diz, discipline o sábio e ele se tornará mais sábio. Discipline o tolo e você ganha um inimigo. Meu irmão, eu obedeço a palavra. E quando a gente disciplina, é porque amamos. Quando nós disciplinamos, é porque queremos ver o crescimento. Amém? E quando somos discípulos de Jesus, corrigimos em amor. Porque 100% das disciplinas que são feitas na igreja, vocês não ficam sabendo. Antigamente, como é que fazia, Eliezer?
Domingo de manhã na assembleia, vinha no púlpito, passava por uma sabatina. Não é assim? Não era assim? O que você fez? Ah, engravidei. Aí as mulheres falaram, ai, é uma adúltera. Ah, por que você fez isso? Aí tem, né, as investigações. Onde que foi? Que dia que foi? Que jeito? Né? Estou exagerando aqui só, né, mas a interrogação era coisa tremenda, né? No final, depois que a pessoa foi humilhada, né, e tal, aí no final o pessoal faz assim, agora nós vamos te excluir, que é para dar exemplo para os de fora. Estou exagerando, Eliezer? As nossas igrejas faziam isso. Foi assim que Jesus tratou a mulher adúltera? Queridos, quando nos tornamos de fato discípulos de Jesus, nós vamos corrigir. Porque Jesus olhou para a mulher adúltera e disse assim, filha, eu também não estou aqui para te condenar, porque eu estou aqui para te ver vivendo o melhor. Eu estou aqui para que você exerça a tua fé no Salvador. Eu sou o Messias e transforme a tua vida. E Jesus diz, vai e não peques mais. Jesus colocou pano quente na parada, pastor? Jesus falou, pode ir, filha, isso acontece mesmo. 5 maridos, o atual, não tem problema não, vai curtir a vida, filha. Tu tem saúde para arrumar mais uns 10 aí. Não, Jesus chega lá e ele dá a dura. Que fala, eu também não te condeno. Ou seja, Jesus está falando, você errou, você não está certa não. Aí Jesus fala, vai, mas não peques mais. Jesus falou sobre mudança de atitude, mudança de vida. Aleluia. Quinto, por que multiplicar discípulos? Porque só os discípulos de Jesus promovem seus filhos espirituais para realizarem obras maiores. João 14 diz assim, digo a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Meu Deus, queridos, só discípulos de Jesus promovem seus discípulos, levam eles para obras maiores. Eu tenho que falar isso diante de vocês. Estava lá no Macapá e levei meu discípulo querido Fabrício, levei pastora Ana, e eles pregaram junto comigo, né, ali. Meus irmãos, com relação ao Fabrício, ele quebrou tudo, não deixou nada. Foi simples assim. Pense num menino que, olha, eu não estou exagerando não estou não. O pastor de púlpito, a hora que foi apresentar o Fabrício para a última palestra, o pastor da igreja lá chegou, falou, aqui, pastor Fabrício, é a última pregação dele agora. Ele falou assim, irmãos, eu estou constrangido. Sabe quanto tempo esse pastor tem de ordenação? 4 meses. Eu não acreditei. A hora que falou, como é que um homem com 4 meses de formação está nesse nível? Ele usou essas palavras. Falou ou não falou, pastor? Diante da igreja ele disse isso. Vou nem falar qual que foi a faculdade batista que ele fez, né, Gibão? Porque, queridos, uma das maiores alegrias que Jesus teve foi promover os seus discípulos. Irmãos, se hoje estamos onde estamos, é graça do Senhor, é favor do Senhor, mas Ele usou a vida do pastor Domingos. Porque, queridos, nós temos recebido, e muito do que temos recebido tem vindo de pessoas para quem o pastor Domingos me apresentou. Muito do que temos recebido eu tenho aprendido com pessoas que eu não conhecia. Eu pisei em lugares que eu nunca pensei na vida pisar um dia. E tudo isso foi o discipulado que fez comigo. Foi o discipulado. Pastor Domingos, quando me apresenta para pregar na igreja dele, eu fico constrangido.
Preguei semana retrasada, na semana de imersão, mais de 700 pastores do Brasil ali reunidos, tinha gente até da Alemanha, e esse homem promovendo, dizendo: é a igreja de Araçatuba, é uma das igrejas mais lindas que eu conheço, é uma das igrejas que mais crescem aqui no interior de São Paulo. E meus irmãos, olha isso. E aí eu vejo esses meninos, e a pastora Ana. Domingo a pastora Ana pregou de manhã, eu ia pregar depois dela. Chegou na metade, estava todo mundo chorando, inclusive eu. A hora que terminou, falou: como é que eu prego agora? O outro pastor chegou para mim, foi primeiro nela, que é o pastor Maurício, lá chegou nela, tal, olhou para mim e falou: rapaz, toma vergonha na tua cara, na tua igreja você prega metade e ela metade. Falou desse jeito, diante de Deus, que ele falou isso para mim. Você põe ela para pregar metade dos teus sermões. Olha o que Deus está fazendo. Olha esses meninos, Giovanni pregando aqui, Lucas, Diego, Haldman, essa galera toda, e vocês o que estão fazendo nas células, e os pastores que vocês irão se tornar um dia aqui. Meu Deus. E daquilo que vocês estão vendo, façam, promovam seus discípulos, porque essa é a estratégia de Jesus: pegar os improváveis e transformá-los em campeões. Não é isso? Aleluia, glória a Jesus por isso. Em último lugar, queridos, último lugar, eu estava viajando bastante, eu precisava pregar um pouquinho mais no Tadel hoje. Eu estou vendo um horário aqui. A hora que eu quis parar era 9 horas. Aí vocês falaram para continuar. Pelo menos um gritou lá, né? Era só o que eu precisava ouvir mesmo. Ai, amém. Mas estamos juntos, né ou não é? O último motivo, a última razão da meditação. Existem muitos outros. Por que multiplicar discípulos de Jesus? Porque só o discipulado ensinado por Jesus possibilita uma conquista extraordinária. Texto de Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Se você prestar atenção desde o primeiro elo, você verá que a sequência natural é: qual que é a nossa tarefa, líderes? Sermos iguais a Jesus. Não seja igual, não é? Figuras estereotipadas. Seja igual a Jesus. Imite a mim, se eu estiver imitando a Jesus. Imite os pastores desta igreja, se eles estão imitando a Jesus. Você tem a palavra, você tem, como é que chama? O gabarito para não se perder. Desta forma, faremos discípulos igual a Jesus, com o caráter de Jesus, com o DNA de Jesus. Coloque-se em pé. Orar por tua vida, abençoa a tua vida. Tem algumas instruções que eu passei para os seus supervisores, e eles passarão para vocês, referente a esse fim de ano. E eu preciso de uma reunião rápida com Eliezer, Newton, Wagner, antes de ir embora. Então não vou embora, pessoal da diretoria, tá bom? Para a gente conversar algumas coisas sobre o presidente Epitácio, uma extensão nossa. Então não vão embora antes da gente bater um papo aí, tá? Eu vou ficar por aqui, 6 horas que terminar a supervisão, a gente troca uma ideia. Amém, queridos? Vamos fazer discípulos de Jesus ou não? Aleluia, glória a Jesus. Só para você despertar aí para a supervisão animada, dá uma salva de palmas para Jesus. Ei!
Recebe, Jesus, te amamos. Diga assim: Jesus, eu tenho o seu DNA. E é esse DNA que eu vou passar para os meus discípulos. Aleluia, Senhor, que seja assim em nossas vidas, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, do que nós achamos, do nosso orgulho. Nós queremos ser cada dia mais parecidos contigo, Jesus. Amado Espírito Santo, gera na minha vida, gera na vida dos meus irmãos esse sentimento, para que geremos mesmo os discípulos com caráter, com o DNA de Jesus Cristo. Meu Deus, discípulos conquistadores, discípulos que vão fazer a diferença nesta cidade, nesse país, entre as nações. Faz isso. Eu abençoo os meus filhos espirituais, abençoo, Senhor, as minhas ovelhas, que são tuas, mas que o Senhor tem me confiado para cuidar, para que eles sejam saudáveis, para que elas cresçam, multipliquem e deem muitos frutos. Em um nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.